Colégio Apoio Português 1, Gramática, professora Simone Santana. Nós vamos iniciar nosso trabalho no livro de português do 9º ano, na unidade 2, no capítulo 2, na página 59. Bom, antes de nós iniciarmos nosso trabalho, nós vamos falar sobre escrita em foco, né? Que é o tema da nossa, dessa página, né? O tema da nossa aula. Bom, escrita em foco, nós temos aí dois grupos de palavras que nós vamos decifrar, né, quando elas devem ser usadas. São dois grupos, né, de ortografia, que é afim junto e afim separado, senão junto e senão separado. Bom, mas antes de nós iniciarmos nisso, aparece na explicação do primeiro grupo de ortografia a palavra locução prepositiva. A palavra não, as palavras, né, locução prepositiva. Então, para que a gente possa entender, apesar que a gente já trabalhou, né, sobre preposições, sobre as classes das palavras, e agora a gente está trabalhando novamente de uma forma bem mais complexa, né, uma forma bem mais gostosa, aprofundando mesmo sobre cada classe, né, dentro de cada contexto, de cada análise, seria muito interessante que nós entendamos o que significa locução prepositiva. Então, a locução prepositiva é necessário que para que nós possamos entendê-la, seria interessante nós desmembrarmos primeiro essas duas palavras, né? Separarmos para que possamos entender o que uma significa, o que a outra significa, o que as duas, qual é a missão das duas. Bom, a primeira é locução, significa sentido da palavra, uma expressão, determina uma realidade. Então, ela determina um sentido, uma expressão. E a prepositiva vem da palavra preposição, que significa com uma finalidade, está ali, ó, naquele determinado local, naquela posição, porque ele tem uma missão para cumprir, ele tem uma finalidade. Então, é uma preposição. Ele está preposicionado para alguma situação. Então, quando a gente fala preposição, nós estamos falando que indica um motivo, um intuito, uma finalidade, tá bom? Então, olha só. Uma locução prepositiva é um conjunto de duas ou mais palavras que atuam como uma preposição. Olha só, a última palavra da locução prepositiva é obrigatoriamente uma preposição. No caso aí, de. Olha só. Para nós entrarmos aqui, então, dentro da nosso primeiro grupo, né? Nosso primeiro grupo de ortografia, que é afim separado e afim junto, nós vamos usar primeiro o afim separado. Percebam que toda vez que vocês forem usar o afim separado, ele tem a obrigatoriedade, lembra que eu mostrei na imagem anterior? Ele tem a obrigatoriedade de ter a palavra, uma preposição acompanhando, de, da, alguma palavra que seja uma preposição, tá bom? Pode vir acompanhada ou não de uma conjunção, que é o caso da segunda frase. Por quê? Porque eles vão dar motivo, vão dar condição a algo, tá bom? Uma finalidade, motivo não, vão dar uma finalidade a algo. Então, a fim de separado significa finalidade. A fim de, não existe a fim separado sem uma preposição, tá bom? Então, olha só, vamos ver lá na prática. A NASA colocará a sonda Kepler para dormir, a fim de economizar combustível. Tá vendo? Olha, o afim ali separado significa motivo, finalidade, né? Ele tinha ali uma obrigação, tinha ali uma missão. Então, a NASA colocará a sonda Kepler para dormir a fim de economizar combustível, com a finalidade de economizar combustível. A segunda oração é: identifique sinais que revelam se uma pessoa está afim de você, se ela tem você como finalidade, se você é o objetivo dela. Então, tá vendo que afim separado, depois do afim separado, vem ali de novo outra preposição, tá vendo? Bom, e agora a outra frase. Estou a fim de correr. Tá vendo, ó? De novo, afim separado, uma preposição logo após. Então, não tem como errar, né? Tá facinho, isso aí é mamão com açúcar. Bom, agora nós vamos entrar no afim junto. O afim junto, ele normalmente é pouco usado até afim, normalmente é afins. Coloca ele mais no plural. Vamos ver aqui. Então, afim significa desejo, interesse, tá? Cuidado. Lembra, o que vai te ajudar a identificar se o afim é junto ou separado é a presença de uma preposição. Tá vendo? Vamos lá nas frases que a gente vai tirar isso na prova dos 9. Então, olha só, elas se dão bem, pois têm ideias afins. Tá vendo que não tem nenhuma preposição depois? Então, é sinal que o afim é junto, tá bom? Ó, a próxima.
Familiares que não têm laços consanguíneos são parentes afins, são parentes próximos, né? Então, mas também, tá vendo que não tem preposição? Bom, então esse é o ponto que eu queria trabalhar com vocês. O afim está separado, ele é obrigatório a companhia de uma preposição. Se tem a preposição, de cara você fala, não, é separado. Não tem preposição, ele significa exatamente que vai dar a você uma condição de interesse, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar no segundo bloco, no segundo grupo de ortografia que o livro oferece para nós, que é o senão, separado, e o senão, junto, tá vendo? Então, esses dois senão, nós vamos identificá-los agora. Primeiro, o senão separado. O se significa condição, o não, negação. Então, ele é uma conjunção condicional, olha, é uma condição, né? Uma conjunção condicional. Se eu tiver o se e o não junto, eu estou dando uma condição. Se você fizer isso, você recebe. Se você não fizer isso, você não recebe. Eu estou te dando uma condição, tá bom? Então, vamos às frases? Olha, alerta, se não chover daqui a 20 dias, vamos ficar sem água. Então, tá vendo que tá botando uma condição? Que se chover, vai ter água. Se não chover, o se aí tá entrando como uma condição. Se não chover, não tem de onde tirar água, a gente vai ficar sem água, né? Não vai cair água do céu, então nós vamos ficar sem água. Então, olha, se não aí, tá botando uma condição. Bom, agora o se não junto significa, ó, contrariedade. Então, está sendo contra, tá? Aquele se é condição, o se não junto é contrariedade, tá bom? Então, olha só. O trabalho estava perfeito, não havia um senão. Então, tá vendo que agora entrou como contrariedade? O trabalho estava perfeito, não tinha nada errado, nada contrário à perfeição. Então, esse senão, ele entrou como uma palavra contrário. Vamos a outra oração? Que fala assim: Clara e Pedro começaram a investigação para tentar recuperá-la. Se não, tá vendo, ó? Se não recuperar, contrário à recuperação da coroa, que a gente vai ler no texto que é a coroa, contrário à recuperação da coroa, não vai ter festa, né? Então, olha só, Clara e Pedro começam a investigação para tentar recuperá-la. Eles não conseguiram recuperar, então não vai ter festa. Então, o contrário de recuperar é que vai ter festa. Então, se não entra como palavra contrária. Bom, essas são as atividades que tem no livro. Você vai pegar o seu caderno de português 1, gramática, e vai responder as atividades da página 60. Bom, responder no caderno, tá? Então, é copiar as perguntas e as respostas no caderno. Depois disso, você vai tirar uma foto da atividade realizada e postar no Classroom. Caso não consiga postar, não está conseguindo, ou a internet está lenta e é o último dia, que é dia 15, que essa tarefa tem que ser entregue, é dia 15. Não conseguiu entregar, então, dia 14, não conseguiu entregar, copia tudinho, dia 15, deixa lá na escola até meio-dia. Se você chegar lá meio-dia e 1, a escola já vai estar fechada, porque eles têm que cumprir os horários, porque senão a Secretaria de Saúde não deixa a escola ficar aberta, tá? Então, é uma coisa de proteção para nós e para eles também, para os nossos diretores, né, o pessoal da coordenação, os outros professores que estão indo lá, eu mesma e outros, para que a gente possa, né, ajudar nesse combate à propagação do vírus, né? Então, que nós devemos manter o afastamento social para nossa proteção e proteção dos nossos familiares e entes queridos, as pessoas que amamos, tá bom? Bom, essa é a atividade dessa semana de gramática. Vocês têm até sexta-feira, dia 15, para postar essa atividade respondida. Do jeito que eu expliquei aqui, é sentar agora, já pegar o livro, já responder rapidinho, não gasta mais do que meia hora, né? Aproveita que o conhecimento está fácil na mente e dá para responder. Eu vou colocar o link dessa aula depois dela ser postada, aqui na segunda-feira agora. Então, eu vou postar ela à tarde no grupo de WhatsApp, caso vocês queiram assisti-la novamente, tá bom? Não sei se no aplicativo da escola fica aberto para vocês verem depois, mas independente disso, eu vou colocar ela no link do grupo da sua turma, tá bom? Então, obrigada e até mais. Estou esperando por vocês com muita saudade.